Aí dali, cara, foi sacudindo ali dentro pra caramba. Quando o seu Antônio perdeu a direção, ele acabou batendo no caminhão do seu genro, não é isso? Isso. Como é que foi a situação, seu Antônio? Nós estávamos vindo, só escutamos o estrondo e quando vimos, isso aí já passou na frente. A lateral, praticamente inteira do caminhão, veio parar bem aqui. E a porta da cabine, olha só, ela está praticamente grudada na traseira desta carroceria. A pista ficou parcialmente interditada diante do acidente. Praticamente grande parte desta carga acabou sendo saqueada por moradores aqui desta comunidade aqui bem ao lado. Olha só a quantidade que ainda permanece espalhada aqui pela rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. Uma situação em que agora os funcionários da concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra estão varrendo e jogaram, olha só, um material aqui no chão, porque houve vazamento de combustível, para evitar que aconteça um incêndio no local neste momento. O Eduardo falou do que estava carregado, que eu tô com uma crise alérgica, eu tava espirrando aqui que nem uma doida. Você viu a imagem impressionante que o caminhão ficou colado, a parte da cabine parecia um adesivo, né? Ficou colado na traseira do outro, por pouco ele disse, nasceu de novo, agora eu não entendi do que ele estava carregado, parecia material para escritório, é isso? Né? O motorista contou que não conseguiu frear porque o trânsito parou de repente, segundo ele. Após o acidente, o engarrafamento aí no local ficou 3 quilômetros, chegou a dar 3 quilômetros, quem passou por lá teve dor de cabeça, até nossa equipe demorou para conseguir chegar no local, tamanho o trânsito. Na carga, agora sim estão me informando, havia produtos, como a gente viu, rolos de papel, embalagens de papelão e também lanternas. Quase tudo foi saqueado. O que tá aí na pista, ó, que tá aí na pista é que não servia para nada, né, meu amigo? O pessoal tá pegando tudo. A maior festa que eu já vi foi quando tombou aquele caminhão de cerveja na Cidade de Deus, lembra? É churrasco até hoje regado na Cidade de Deus com aquela cerveja. Vambora pra cá, olha só. Um dia depois do acidente que deixou 4 mortos na linha amarela, aquela trágica cena de ontem, eu flagrei caminhões trafegando na pista fora do horário permitido. Exatamente isso. Um dia, eu volto a falar, após o descaramento, já foi expresso, na linha expressa que liga Zona Oeste ao centro da cidade. Alguns até passaram pela fiscalização sem serem incomodados. Rodou. 6 da manhã. E aí, ó, um caminhão, uma caçamba sendo flagrado em plena linha amarela. Passou pela cabine da Polícia Militar, ninguém parou o caminhão. Irregular, caminhão um dia após a tragédia. Aparece na tela aí, é mais um caminhão, horário irregular, 7h20 da manhã. Ele tá ali, ó, tá um pouco desfocado, mas ele tá aqui, ó, trafegando. Tragédia, isso é descaramento mesmo. 2 minutos depois, mais 2 caminhões. 2 caminhões aqui esperando pra passar o pedágio, ó. Que beleza, hein? Mais caminhões aqui rodando. Todo mundo rodando em horário irregular. Esse aqui da escola não tem muita sorte, não. A polícia parou, ó. Horário irregular, parabéns, Polícia Militar. Um pelo menos vocês pegaram, né? Acabou de passar um caminhão da Ó, caminhão da Conlurb. É, caminhão da Conlurb, é proibido, meu amigo. Outro caminhão da Conlurb. Que vergonha. Caminhão da própria prefeitura, secretário Osório. Passando aqui. Ó, outro caminhão vindo aqui, ó. Vai cruzar um festival de caminhão, 7h30 da manhã. Detalhe, hein? Esses caminhões passaram aqui, ó. Por todos esses funcionários da Lanza parado aqui, ó. O caminhão passou, os 3 da Conlurb, por esses caras. Ninguém parou, cara. E o outro caminhão ainda, né? Eu vou falar pra vocês um detalhe importante. Acredite, uma pessoa que tem informação privilegiada contou pra nossa equipe que sim, a Lanza sabe de todos esses caminhões lá, inclusive o que ontem resultou na toda aquela tragédia. Mas a Lanza não para porque causaria retenção e diminuiria
o fluxo de veículos no pedágio. Resultado, diminuiria o faturamento, o din-din, meu amigo. A Lanza mandou uma nota pra gente que está aqui na minha mão. As imagens que eu vi aí, ó. Daqui a pouco eu vou te contar o flagrante que eu fiz aí. Quantos caminhões eu flagrei hoje pela manhã, entre 7 e 7h30 da manhã, na linha amarela. A Lanza diz o seguinte, que não tem poder de polícia, que ela monitora a via e quando encontra algo, entra em contato imediatamente com o batalhão especial de vias especiais. Eu vou daqui a pouco conversar com a Melissa Munhoz para falar com ela justamente sobre isso. É fácil, dona Lanza, a senhora faturar milhões e botar a culpa na polícia, né? É impressionante. Ou a senhora tá querendo jogar o corpo fora, ou tem alguma coisa errada aí. A Polícia Militar já não tem muito trabalho. A senhora já tem uma concessão milionária que foi renovada até 2000 e quanto? E 37 e 48, sei lá. Eu sei que a senhora tem mais décadas aí na concessionária faturando dinheiro em cima do nosso dinheiro. Eu, por exemplo, sou uma cliente da senhora, dona Lanza. Eu gasto R$11 pagando e eu não quero ver caminhões irregulares que podem bater em passarela e despencar na cabeça da gente no horário não permitido. Então abre as pernas, né? Faz o seguinte, abre as pernas. Diz que pode circular toda hora, pra pouca vergonha não ficar mais explícita. É brincadeira, né? Daqui a pouco eu vou conversar com a Melissa Munhoz, porque ela tem também, a Lanza jogou pra Polícia Militar, mas a Polícia Militar respondeu. E eu concordo aqui que isso é de responsabilidade total da Lanza. Se não é, se estão jogando pra polícia, tem que rever os conceitos. Porque quem fatura, quem lucra com tudo aquilo lá, não tem outro nome senão a dona Lanza, tá? E a repórter Melissa Munhoz percorreu a linha amarela nos dois sentidos e analisou com um engenheiro a segurança na via expressa. Faltam placas de sinalização, conservação e, claro, como a gente mostrou, fiscalização. Rodou. O conselheiro diretor do Clube de Engenharia percorreu com a gente a linha amarela de carro e a pé. Logo no início, na Ilha do Fundão, Cláudio Nóbrega detecta a primeira falha dos órgãos competentes. Não há sinalização indicativa de altura permitida na via expressa. Apenas na passarela existe a placa com um limite de 4,5 metros. Da mesma forma que existe a velocidade máxima e outras placas, a sinalização com antecedência, não apenas em cima da passarela, da altura máxima permitida. Detectamos também uma outra deficiência na sinalização. Ao longo da via, a placa que indica a proibição do tráfego de caminhões nos horários de pico está instalada em cima de uma das saídas. Não vai dar tempo do caminhão que entrou aqui erradamente sair. Na passarela de número 3, a indicação da proibição de carga perigosa também só aparece na passarela. E no dia seguinte ao acidente, flagramos 3 caminhões circulando no sentido Barra no horário proibido entre as 7 e 8 da manhã. Os veículos foram parados por policiais militares e escoltados até a saída. Já o caminhão dos Correios seguiu viagem sem ser incomodado. Nesse trecho sentido centro, na altura de Del Castilho, 2 PMs paravam motoristas e aplicavam multa de R$ 85 pelo tráfego fora do horário permitido. A nossa equipe percorreu os 20 quilômetros da via expressa nos 2 sentidos. E durante todo o tempo em que permanecemos aqui, não vimos nenhum funcionário e nenhuma viatura da Lanza, a concessionária que administra a linha amarela. A concessionária cobra um pedágio, que é um dos pedágios mais caros do mundo, né? O pedágio brasileiro em geral, tem sido assim. E ela teria obrigação, né? Contratual, inclusive, de fiscalizar, né? O engenheiro que nos acompanhou também observou as condições das passarelas. Para o especialista, a estrutura não teria mesmo como resistir ao forte impacto. São veículos, caminhões em geral, que estão com uma altura um pouco acima, não muito, mas um pouco acima do limite, né? E isso causa desplacamento, né? E com o tempo vai havendo o quê? A desagregação do concreto. A tendência é isso aumentando, causando depois a necessidade de um reparo muito maior na parte de baixo da estrutura. Não precisa nem pensar muito, né?
Não é questão de falta de manutenção na passarela, não. Isso daí foi falta de fiscalização pura mesmo e continua, como a gente mostrou. Agora, engraçado, os policiais paravam um carro que eu vi ali, né? Pra checar o coitado do motorista, mas parar o caminhão do Correio, não, que estranho. O caminhão do Correio passou batido e grandes marcas, né? Marcas de transportadora passaram ali, dos Correios. Eu peguei de frigorífico passando hoje, de loja famosa e ninguém parou ninguém. Só o caminhão de cerveja lá que ficou parado, porque foi, acho que o primeiro aqui era muito amarelo, apareceu muito, eles tiveram que parar. Eu vou falar agora, vou chamar Melissa Munhoz para falar sobre a posição da Lanza, como eu disse agora há pouco, que jogou nas costas da própria Polícia Militar, né, Mel? Boa tarde. Isso, Isabelle. Boa tarde. É impressionante como aqui no Rio de Janeiro é preciso sempre acontecer uma tragédia para depois as providências passarem a serem tomadas. A Lanza disse que apenas usa investimentos para a manutenção da via expressa e para isso cobra o pedágio de R$ 5,50 em cada sentido. Ela se limitou, Isabelle, a mandar uma nota dizendo que não tem obrigação contratual de fiscalizar o tráfego de caminhões na linha amarela. Disse que essa atribuição é da Polícia Militar e que em caso de irregularidades eles chamam o BPVE, que é o Batalhão de Policiamento de Vias Especiais. Mas eu fico impressionada com isso. Quem dá concessão, ontem eu falei isso com o secretário Osório, quem dá concessão é a prefeitura. Quem faz um contrato de concessão que foi renovado agora até 2000 e lará e Guaraná com rolha, não vê uma questão como essa? 2037, até 2037 a Lanza vai estar faturando nas nossas costas. Detalhe. Sem licitação, né, Isabelle? Que é? Terceira vez que o contrato é prorrogado. Sem licitação. Sem licitação e sem ninguém ver esses termos. A Polícia Militar tem que fazer esse tipo de fiscalização, pelo amor de Deus, né? Aí é demais pra minha cabeça. Cair nas costas da Polícia Militar é um tanto... É vergonhoso diante do faturamento que a Lanza tem. Você falou que não passou por nenhuma fiscalização. Eu passei por 3 carros da Lanza, viu, Mel? Mas ninguém se manifestou. Ou seja, não dá em nada. Muito obrigada, Melissa Munhoz, pelas informações. A Polícia Militar informou que está fazendo 6 pontos de bloqueio, fazendo fiscalização por toda a via. Mas não é suficiente diante de tantas entradas e saídas que existem na linha amarela. Eu fico me perguntando, né? Precisou da tragédia pra gente pensar nessa fiscalização? É impressionante. Daqui a um mês ninguém lembra mais de nada. Aí espera uma outra tragédia acontecer. Em 10 dias deve sair o resultado da perícia sobre a queda da passarela ali na linha amarela. O exame vai ajudar o seguinte: a polícia na investigação para apurar a responsabilidade do acidente, que seria e resultou na morte, que agora aumentou para mais uma pessoa, 5 pessoas mortas. O motorista diz que não viu a caçamba levantada antes do acidente. Quem tem as informações é Lívia Raik. As imagens divulgadas pela concessionária que administra a linha amarela não deixam dúvida. O caminhoneiro segue pela pista sem ser incomodado, com a caçamba levantada até bater na passarela. Um outro vídeo mostra quando o caminhão entra na linha amarela com a caçamba baixada. Logo depois, ela começa a levantar. Este rapaz conta que muitos motoristas tentaram alertar o caminhoneiro Luiz Fernando da Costa sobre a caçamba, mas ele teria ignorado o aviso. Vários motoristas ele ignorou porque até então ele estava errado. Em depoimento informal à polícia, o motorista negou ter visto a caçamba levantada. Ele não percebeu, segundo ele, que tinha sido acionada involuntariamente ali a caçamba, até porque se percebesse, segundo ele, teria todo o interesse em parar o carro e cessar a pane. Repare que com ela para cima é impossível ver a placa do veículo. Detalhe, caminhões só podem andar pela linha amarela a partir das 10 horas da manhã. A passarela foi atingida por volta das 9h15. O caminhão envolvido no acidente é bem parecido com esse aqui. É o motorista quem aciona a caçamba por uma alavanca ou um botão como esse aqui. E só da gente mexer, a gente já sente um barulhinho e até um solavanco no caminhão. E é impossível, pelo retrovisor, não ver que a alavanca foi acionada. É muito difícil um bom profissional não perceber, né, que o equipamento
Está levantado, né? Nós tentamos um contato com a empresa responsável pelo veículo. A gente está só querendo ver o que aconteceu para poder ajudar todo mundo da melhor maneira possível. Então, no momento eu não posso estar passando nada por telefone. A polícia investiga o caso. O caminhão tem um selo da prefeitura preso na lateral. Um caminhão que faz um trabalho de remoção privada de entulhos e escombros e não estava a serviço da prefeitura. Um laudo pericial que vai ficar pronto em cerca de 10 dias, que vai poder nos afirmar se houve algum tipo de defeito mecânico acionado involuntariamente pelo caminhão. Eu vou falar pra vocês uma coisa aqui, porque ontem eu fiquei pensando muito tempo sobre isso. E eu não vou ficar de língua presa, como nunca fiquei em vários assuntos, pode ser polêmico ou não. É claro que este motorista é o responsável pela condução. É claro que ele tem que responder. 5 pessoas morreram porque o número de mortos aumentou agora há pouco. É claro que esse motorista tem que, de alguma forma, ser responsabilizado. Mas o que me preocupa é o perfil do motorista. É um pobre, um trabalhador. Não que isso isente ele da culpa de jeito nenhum, mas o meu medo, como eu já vi em outros casos, é que responsabilidades de autoridades fiquem embaixo do tapete. E apenas o pobre responda, apenas o pobre culpado responda por isso. Não que ele seja a vítima, não que ele não seja o responsável, coisa nenhuma. Mas já vi a autoridade dizendo em televisão aí que as responsabilidades têm que ser individuais. Isso porque a autoridade também está no meio, porque se vem com a caneta querendo ser poderoso, também tem que arcar com o ônus dessa história. A cadeira de prefeito, a cadeira de presidente da Lanza, a cadeira seja do que for, pesa também. Tem o seu lado ruim e essas pessoas têm que assumir, porque quando entram sabem disso. Eu vou conversar agora com a repórter Melissa Munhoz. A 5ª vítima da tragédia da linha amarela morreu hoje pela manhã. Melissa, quem que é essa vítima? Olha, Isabel, infelizmente faleceu às 6 horas da manhã no Hospital Salgado Filho, o Luiz Carlos Guimarães, de 70 anos de idade, ele que estava em coma e não resistiu ao traumatismo craniano. Ele ficou no banco traseiro do Palio cinza e agora, nesse momento, o corpo já está no IML, Isabel. Olha só, a família dele ficou sabendo, né, Mel, do acidente quando estava em casa, quando estava tomando café. A filha contou pra gente, a Marta, que ela estava tomando café, ela ia participar hoje do nosso programa, mas diante, é claro, dessa notícia, infelizmente, da morte do pai, ela não pôde vir, mas simplesmente ele estava indo, é um inspetor aposentado, ia renovar a carteira, ele estava dentro desse carro, onde essa mulher também era passageira, ele ia renovar a carteira dele de motorista no Detran e estava de carona com o despachante que conduzia o veículo. Estavam lá os 3, iam para o Detran, o despachante morreu, apenas a mulher, que é uma sobrevivente, olha, é um milagre ela ter sobrevivido a essa imagem que a gente viu aí, e ele estava no banco traseiro, não é, Melissa, desse carro? Isso, exatamente, Isabelle. Essa é a 5ª vítima fatal e esse número pode vir a aumentar porque mais uma vítima permanece em estado grave. É o Jairo Zenardi, de 44 anos, que sofreu fratura exposta, fratura na coluna e também o traumatismo craniano e continua em estado bastante crítico no Hospital Federal Geral de Bom Sucesso. Além do Jairo, outras 2 pessoas continuam internadas, que são 2 mulheres, mas em menos estado de gravidade lá no hospital. É a Gláucia Pereira de Andrade. E a mulher, a Gláucia Andrade é a mulher que ficou presa, que ficou lá dentro do Palio, esmagada praticamente. Ela tem 56 anos, foi no banco do carona do Palio, ela está lúcida e permanece em observação, viu, Isabelle? E a outra vítima é a Liliana de Souza Rangel, de 36 anos, que dirigiu outro carro e está instável e também em observação, sendo avaliada a todo momento. E tem aquela vítima que quebrou a bacia, que era uma moradora da comunidade, né, que também está internada, mas passa bem, não é, Mel? Isso, essa não corre nenhum perigo, nenhum risco, passa bem, a gente aguarda também que ela tenha alta o quanto antes do hospital. A história desse moço que está resgatado, aí daqui a pouco você vai ver a situação da mãe dele, o moço que foi resgatado, a imagem que a gente acabou de ver é muito triste. Filho único, o Adriano, o pai pedreiro, trabalhou para que esse menino estudasse, se formasse, ia ser promovido no banco onde ele trabalhava nos próximos dias. A mãe estava estendendo roupa na laje, mora perto, quando viu o filho voar da passarela, ela reconheceu
reconhecer o filho pela roupa. Dá para imaginar o filho único, você vê a cena horrível da morte do próprio filho. É impressionante, chega a dar uma angústia no peito da gente de imaginar o que essa mãe, o depoimento dessa mãe. Daqui a pouco você vai ver o estado em que ela está, ele vai ser enterrado daqui a pouco, a 1h da tarde. As imagens dessa catástrofe, dessa tragédia, por isso eu volto a reclamar. O motorista desse ônibus aí, você concorda comigo, Melissa? O motorista tem responsabilidade, mas o que mais me preocupa é que ele é um trabalhador, é um pobre, não se isenta da culpa, é claro que não, porque conduzia o veículo, mas outras pessoas tinham que ser responsabilizadas. Essa história de responsabilizar individualmente, para mim, é para tirar o corpo fora. Você não acha, Melissa? Concordo plenamente, Isabelle. O motorista do caminhão é sim o maior responsável pelo acidente, por essa fatalidade. Ele não teria como acionar o botão, ele teria que ter visto a caçamba ser levantada. Agora, as autoridades também não podem se esquivar, porque a gente percebeu, você mesma viu no trajeto da linha amarela, que não há fiscalização. Os caminhões continuam trafegando por ali, mesmo depois desse acidente gravíssimo e de tão pressa bater que não havia fiscalização, não havia nenhum rigor. Você viu os caminhões passando e a Polícia Militar, a gente nunca enxergou fazendo fiscalização como hoje. A gente percebeu de manhã que ao longo dessa manhã de 6 às 10, 11 caminhões foram retirados da via expressa pela Polícia Militar. Precisou acontecer a tragédia para a PM também atuar, a Prefeitura dar o ok, chegar junto agora para poder fiscalizar, mas a Landa está tirando o corpo fora. Tá certo, Melissa Munhoz, muito obrigada pelas informações. Eu pedi, por favor, para chamar a nossa colega, minha amiga Lívia Raik, porque gostaria de colocar as imagens. A Lívia esteve ontem dentro de um caminhão praticamente igual àquele que circulou ontem na linha amarela, e ela viu como é o acionamento dessa alavanca, desse basculante, dessa cabine, da cabine não, né, da traseira que estava levantada do basculante. Lívia Raik, boa tarde. É fácil mesmo fazer esse acionamento? Leva tempo, teria como, sem querer, ele ter esbarrado e não ter percebido, Lívia? Olha, Isabelle Benito, eu não sou nenhuma perita, mas eu conversei com técnicos, né? Com caminhoneiros, inclusive. Eles dizem que é impossível, porque você precisa apertar a embreagem, você precisa acionar uma alavanca com um botão que fica justamente do lado ali do volante do motorista. E também tem uma outra situação que eu quis deixar um pouco clara no VT, que você sente no caminhão a diferença. Quando a caçamba começa a levantar, você sente um tremor no veículo, você sente que ele fica mais leve. E pelo retrovisor, é claro, é impossível um motorista não ver uma caçamba gigantesca daquele tamanho sendo levantada. E principalmente, né, Lívia, porque levanta e se você tá com uma velocidade, a física, a aerodinâmica muda do próprio caminhão, né? Exatamente, ele com o caminhão certeza muda de sentiria. peso. Detalhe, não é, Lívia? Principalmente você que conversou com o perito, não é que ela pouco levantou e já atingiu. Aí ela tá levantada um pouquinho. Quando ele passa pela câmera, ele vai quase mais de 500 metros com ela totalmente levantada, Ele né? anda muito tempo com ela levantada e eu fiquei muito impressionada dos testemunhas comentarem que as pessoas gritavam para ele na linha amarela que ele estava com a caçamba levantada, porque de repente ele podia não ter visto se ela tivesse sido acionada sozinha, e ele continuou andando tranquilamente com ela completamente levantada. Por isso, uma alta velocidade, porque as imagens da Lanza não deixam dúvida, ele estava muito rápido. Exatamente. Muito obrigada, Lívia Raik, pelas informações. Sempre aberta a nossa janela aí para todo mundo participar. Qualquer informação nova é só gritar. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto para falar para vocês que a gente não esquece dos assuntos da cidade, não. Madrugada de violência no Complexo do Alemão, você vai ver, houve tiroteio. Muitos moradores ligaram durante a madrugada para nossa equipe. Traficantes fizeram ataques em massa a tiros e até usaram uma granada. As 3 UPPs da região e também aquela delegacia que foi recém-inaugurada. Nenhuma igreja foi poupada do tiroteio que durou 4 horas. Isso mesmo, meu amigo. 4 horas de fogo cruzado. Roda o VT. Homens do BOP, Batalhão de Operações Especiais da PM, da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, vasculharam a região em busca de criminosos. Testemunhas disseram que os ataques que começaram por volta às 11 horas da noite seriam uma ação orquestrada de traficantes em vários pontos da comunidade. Apavorados, os moradores usaram a internet para falar do tiroteio. Os bandidos atacaram as bases da UPP de Nova Brasília, Fazendinha e Alemão. Poucas horas depois do ataque de traficantes aqui no Complexo do Alemão,
contra a sede da UPP Nova Brasília, a segurança foi reforçada. Os criminosos, segundo informações dos policiais militares que estavam aqui no momento em que o ataque começou, ficaram entrincheirados naquela casa onde tem uma janela de alumínio e um pouco acima, na laje, alguns buracos. É daquele ponto ali que eles colocaram fuzil e efetuaram dezenas de disparos. Acabaram acertando a fachada onde funciona o teleférico e também a delegacia. Olha só a quantidade de buracos ali na parede. Deste outro lado aqui, Trivela, vem comigo. Olha só, este prédio onde funciona uma igreja também está com a fachada crivada de balas. Uma granada teria sido arremessada na parte de trás da delegacia do Alemão, inaugurada há um mês. Logo cedo, funcionários da prefeitura foram chamados para trocar os vidros das janelas do prédio do teleférico da comunidade, que está funcionando normalmente desde o início da manhã. O ataque aqui na comunidade Nova Brasília foi feito em 3 pontos distintos, na localidade conhecida como Capão, Rua Sem Saída e também aqui no Largo da Vivi, onde em julho de 2012, a soldado Fabiana foi morta bem em frente àquela padaria. Segundo informações de testemunhas, era um grupo de cerca de 20 criminosos fortemente armados. Eita, que foi até cenário de novela, né? Parece que o troço não é igual a gente tá vendo só em historinha pro boi dormir, né? Agora, urgente, estão me chamando aqui. Eduardo Oliveira tem informações novas, imagens, é isso? Imagens exclusivas. Que imagens são essas, Eduardo? Sobe o som. Isso foi madrugada? É isso mesmo, Isabelle Benito. Imagens e a gente ouve o tiroteio, o confronto dos traficantes e policiais militares. Olha só. Pode subir o som aí. Muito tiro, 4 horas de tiroteio. Durante esse momento, era exatamente, né, Eduardo, as informações que a gente tem, quando as bases das UPPs estavam sendo atacadas, né? Exatamente, Isabelle. E a base da UPP Nova Brasília, ela não foi atingida, mas como a gente viu na reportagem, ali onde funciona o prédio, onde funciona o teleférico e também a delegacia recém-inaugurada, crivada de balas, a fachada crivada de balas e também a igreja, viu? Pode subir o som. Você tem noção de onde é esse posicionamento? Eu tô tentando olhar aqui a câmera, eu não consigo ver nenhuma parte do teleférico para identificar a localidade. Você tem essa informação? Olha, Isabelle, esses tiros que nós estamos ouvindo neste momento, essas imagens, elas foram feitas ali próxima à sede da UPP Nova Brasília. Na parte mais alta ali, a gente observa as luzes, a gente não vê os traçantes, porque os traficantes usaram fuzis 762, segundo informações dos policiais militares, que tem um longo alcance, cerca de 1 quilômetro, que é o ponto de onde eles estavam, viu? Mas agora, se você subir o som, o tiroteio estava perto. Oi? O tiroteio aí estava pertinho, ó. Olha, não, com certeza o som bastante forte, porque tem um alto poder de fogo, esses fuzis, e o tiroteio, Isabelle, começou às 11h30 da noite e se estendeu até às 3h30 da madrugada. Agora, tu que é o doutor em comunidades pacificadas, não pacificadas do Rio de Janeiro, me explica o seguinte, por que tem o confronto já, que já não é mais um espaço do Comando Vermelho, já que a polícia tomou? É claro que a gente não fica aqui pensando em fadinha, achando que não tem traficante, mas pelo menos o que a gente sabe é que não tem disputa efetiva de território, como acontece em Madureira. O que está acontecendo então aí? Olha, Isabelle, a Polícia Civil está investigando para saber qual é a motivação deste crime. A informação de que esses criminosos, esses bandidos já foram identificados. Agora é o seguinte, essa atuação deles durante essa madrugada é para mostrar poderio de fogo contra os policiais militares. E mostraram. Viu? E mostraram porque a informação é de que policiais que estavam na delegacia no momento ficaram acuados e tiveram que se abrigar no banheiro da delegacia. Não é pra menos. Se a polícia está ruim com a polícia, imagina com o morador, né, meu amigo? Aí o tiroteio comendo, dá pra imaginar. O que a gente fica se perguntando aqui, sabe, Eduardo, é que a situação tá quente em Madureira, a tentativa de invasão de quem tá perdendo espaço, território, comandos de tráfico tentando ganhar outros territórios ainda não pacificados. Beleza, ok, a gente até entende porque isso é um trabalho da polícia ainda, a retomada desse território. Agora, o que eu não entendo é esse tipo de situação em Rocinha, como aconteceu essa semana, segunda-feira a gente mostrou, né? Terça-feira, segunda-feira a gente mostrou, e agora no Complexo do Alemão, né, Eduardo? Olha, com certeza. E a situação é a seguinte, Isabelle, eu conversei com muitos policiais que atuam
não só na UPP Nova Brasília, como no Alemão e outras comunidades pacificadas. E a situação é a seguinte, muitos desses policiais, eles sabem exatamente de onde estão esses traficantes. Essa facção aí que está, enfim, desafiando a polícia é a mesma facção que dominava o Complexo do Alemão antes da pacificação, tá certo? É o Comando Vermelho que retornou para o seu território, enfim, que agora está dominado, entre aspas, pela Polícia Militar. Agora, a gente observa o seguinte, armas leves eles tinham antes, agora está entrando armamento pesado. Conversei há pouco com o Coronel Lima Freire, que é o subcomandante de Polícia Pacificadora, o Coronel Frederico Caldas, que é o comandante, está de férias. E é o seguinte, não tem como revistar todos os moradores, não tem como entrar em todas as casas, enfim, mas é uma situação bastante complicada neste momento e a polícia tem que intervir. Agora, operações não são feitas, como a gente pode observar, a gente que está na rua fazendo reportagem, operações não são feitas nessas comunidades, viu, Isabel? Tá certo, muito obrigada, Eduardo Oliveira, pelas informações. Vamos tocar aqui que tem muito mais para mostrar aí para você de casa, tá bom? Perseguição e tiroteio no Engenho de Dentro. Moradores reclamam que tem sido frequente a ação de bandidos ali na região. Quem conta pra gente é o meu menino da madrugada, o lindo Rafael Paiva. Rodou. Todo dia tem assalto, mortes. Ontem, não sei se vocês soube da morte na General Clarino. E hoje essa freada. Eu estava aqui na esquina, só escutei quando um carro veio em alta velocidade, com a freada, eu escutei bum. Aí daqui a pouco, muito tiro. Os 5 criminosos foram abordados pelos policiais do Meier na Avenida Dom Helder Câmara, próximo ao Norte Shopping, após receberem uma denúncia anônima de que eles tinham acabado de assaltar 2 mulheres na região. Mas os suspeitos não pararam o carro, foi quando começou uma perseguição e houve troca de tiros. O veículo então seguiu até este ponto aqui da Rua das Oficinas, ao lado do estádio do Engenhão, e só parou quando o motorista foi baleado pelos policiais e perdeu o controle do carro. E olha só, 2 se entregaram aqui no local, 3 ainda tentaram fugir a pé, mas foram perseguidos e capturados bem ali na frente. O carro, que consta como roubado, ficou todo crivado de balas. Portas de estabelecimentos também ficaram marcadas pelos tiros. No momento do tiroteio, o comércio tinha acabado de fechar, o que evitou uma tragédia maior. A troca de tiros foi tão intensa aqui no local que olha onde foi atingir uma bala. Aqui dentro do apartamento. Esse morador conta que a região é movimentada de pedestres. As pessoas ficam fazendo Cooper, entendeu? As pessoas estão chegando do trabalho, aqui o bar estava aberto, tinha um montão de criança aqui na porta na hora. Outro fala da falta de segurança no local. O comércio aqui vira e mexe está sendo assaltado. Depois que construíram a linha amarela, aumentou o índice de assalto e com esse viaduto mais ainda. 3 suspeitos que foram baleados continuam internados no Hospital Salgado Filho, no Meier. Os outros 2, Jonathan Macieira Sampaio, de 29 anos, e Maicon da Silva Máximo, de 21, foram levados direto para a delegacia do Rocha. Com eles foram apreendidas uma réplica de fuzil e uma pistola 380. As bolsas das vítimas, dinheiro, celulares e um relógio também foram recuperados pelos policiais. Falar pra vocês, né? Só com muita fé pra não atingir. Você viu onde marcou a bala? Dentro, a bala entra na casa das pessoas, né? A gente não pode esquecer que ela acaba entrando e muitas vezes encontrando. Agora, Engenho de Dentro, alô, minha polícia militar. Tava virando a segunda Cracolândia do Rio de Janeiro, conseguiram banir por ali pelo Engenho, conseguiram acabar com os cracudos. Vai falar a verdade, sem papa na língua, os cracudos estavam ali assaltando o pessoal. Mas isso assaltando com aquele jeitinho deles que muitas vezes é perigoso? É, claro que é perigoso, mas não de forma com arma de fogo, como agora está acontecendo. Sai a Cracolândia, entra a bandidagem, é isso? Arrastão logo depois do fechamento de comércio e uma rua movimentada. E se aí, troca de tiro? E se tivesse acertado alguém? Qual era a explicação que a gente ia dar lá em casa? Hein? E o comerciante falando que estava cheio de criança na porta dele? O que poderia ter acontecido? Quando a gente para pensar no e se, é que a gente vai pensar no resultado. E de vez em quando ele acontece. Bate na porta da gente e dói, né? Que a gente vê uma mãe chorando, uma família destruída e por aí vai. Bandido preso? Beleza. Faturamento? Tá certo. Bandido ocupando? Maca no hospital? Tá errado, tá não? Foi enterrado o corpo da advogada morta durante um assalto em Cavalcante. Os homicídios estão entre os crimes que mais cresceram na cidade do Rio de Janeiro. Para não ficar falando aqui que eu falo demais, a prova tá aí na sua tela. Rodou.
Entre os parentes, o sentimento era um só: indignação. Uma hora para outra pessoa tá bem, alguém vai lá e tira a vida da pessoa sem razão, sem porquê. O corpo de Ângela Neves Martins foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade. A advogada de 56 anos deixou um filho e uma neta de apenas 2 que ajudava a criar. A gente só quer nesse momento justiça. Ângela foi assassinada na porta de casa em Cavalcante, zona norte do Rio. Os criminosos atiraram 2 vezes porque a advogada se recusou a entregar o carro. Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública mostram que o número de roubos de veículos dobrou em um ano. Foram mais de 2.600 casos só em outubro de 2013 contra 1.700 no mesmo período em 2012. O roubo a transeuntes também aumentou quase 40%, mas o que mais chama a atenção é a quantidade de homicídios dolosos com a intenção de matar. Foram 384 em 2013 contra 314 em 2012, crescimento de 22,3%. Esse desafio que todas as instituições de segurança pública estão determinadas a enfrentar, que são os índices da criminalidade, né, fazer com que eles diminuam e com isso causar na população uma sensação melhor de segurança. A violência nos coletivos também aparece em destaque. Os assaltos a passageiros subiram quase 70%. Em outubro, foram 230 casos a mais que no mesmo mês no ano anterior. As apreensões de drogas e armas subiram, assim como a quantidade de autos de resistência. Houve 7 mortes a mais em decorrência de ações da polícia. Aí falam, né? Para que servem esses números, Isabelle? Serve para trabalho efetivo de segurança. Serve para se traçar estratégias novas de segurança. Aí querem cobrar mais da passagem do cidadão, querem cobrar mais impostos, querem aumentar de alguma forma o faturamento da máquina chamada governo. Mas essa máquina não devolve para a população na mesma moeda a prestação de serviço que lhe cabe. Que é o quê? É segurança, é saúde, é educação, tudo num pacotão só. O resultado tá aí. Saem os números, pioram esses números. E a estratégia que a gente vê é que continua a mesma, aquela que não está funcionando. Aí eu te pergunto, o time que está ganhando não se mexe. E aquele que está perdendo, de lavada, feio, a gente faz o quê? Faz sim, a gente troca. Esse ano é de eleição. Dá para soltar a buzina interna dentro da gente e fazer de forma correta a escalação da nossa seleção? Copa do Mundo? Nada disso não. A seleção dos governantes. Aqueles que podem mudar de alguma forma o destino da gente, que tá veiaca? Pode ser também, mas principalmente dos nossos filhos. Eu vou sentar aqui na salinha para contar essa história para vocês, o drama de quem trabalhou na universidade, numa das universidades descredenciadas pelo MEC, que era tão famosa, né? Um ex-funcionário da biblioteca da Gama Filho agora está fazendo bico, sabe do quê? Como ajudante de pedreiro para sobreviver e alimentar a família. O último salário que Pedro Paulo recebeu da universidade foi há mais de 3 meses, isso mesmo. Quem conta pra gente é Melissa Munhoz. Esse aqui é o único dinheiro que eu e meu marido temos para passar a semana. Até sexta-feira eu tenho que comprar pão, leite e mistura com esse dinheiro aqui. Nós viemos até a comunidade da Firintei, em Realengo, mostrar o drama de um funcionário da Universidade de Ilho. Nós vamos conhecer a história do seu Pedro Paulo, que tem 56 anos de idade e passa dificuldades financeiras com a mulher e os filhos. Meu último salário foi em setembro. Outubro, novembro, dezembro, sem 13º. A minha mulher, pra gente manter o nosso Natal, ela teve... É difícil pro senhor, né? Como chefe de família, marido, pai, passar por uma situação assim. Muito difícil. 18 anos de dedicação exclusiva para ter esse final triste. Essa é a filha caçula do casal, que tem 8 anos de idade. Eles moram aqui também com um rapaz de 18 anos. E eu vou conversar com a dona Natália para saber de que forma ela ajuda a conseguir um dinheirinho para pagar as despesas da casa. Porque as contas chegam todo mês, né? Eu tomo agora a conta de criança para nossa sobrevivência. Eu dou o arroz e o feijão, mas tem dia que nem o arroz e o feijão tem. E o seu Pedro Paulo encontra, inclusive, dificuldade de conseguir emprego porque a carteira de trabalho continua assinada pela Universidade Gama Filho. Sem abaixo da carteira, não posso assumir um outro contrato. As empresas não aceitam. Tenho buscado, ligado para lá, tentado entendimento, mas não tenho conseguido.
E para não ficar sem fazer nada e ter uma fonte de renda, o seu Pedro Paulo pegou um trabalho como ajudante de pedreiro, mesmo sem entender nada do assunto e ainda sofrer de problemas cardíacos. E o detalhe, ele vai a pé até o outro lado da comunidade, lá no Batã. É uma longa caminhada. São 30 minutos de caminhada. Faço isso porque o único dinheiro que ele me dá para passagem é o dinheiro que eu tenho para pão e para leite. Eu vou a pé e volto a pé para economizar R$5. Eu não tenho experiência nenhuma, nunca trabalhei como ajudante de pedreiro, sempre tive trabalhos burocráticos, mas a situação me levou a isso. Então é muito difícil você saber que você tem que fazer milagre, né? Meu Deus do céu, vem. Dedo na cara, pode soltar funk, pode soltar venzane, pode colar bem pertinho, plano Ruga. Vou mostrar. 3, 2, 1 para Galileu, lá pro reitor dessa universidade, pro senhor mercadante que tá saindo, deixando a pasta vergonhosa da educação, tudo para vocês, ó. Dedo na cara. Quer dizer que... Ah, e resta também pro Ministério Público, foi essa. Quer dizer que o cara falha a instituição, deixa um bando de aluno no meio da rua da amargura e os funcionários dessa forma. A gente pediu entrevista com todos os responsáveis, ninguém nem aí para responder pra gente. Sabe por quê? Porque não tem um Ministério Público efetivo, nenhuma autoridade que vá atrás e denuncie esses caras. Eu duvido que o reitor ou que os diretores desse grupo que assumiu a Gama Filho, que é o tal do Galileu, eu duvido que vocês estão passando fome, eu duvido que vocês têm R$5 no bolso. Vocês têm milhões no bolso e estão comendo do bom e do melhor, enquanto o trabalhador que só quer uma baixa, só quer baixar a carteira, ele não quer nada de vocês não, ele só quer que vocês dão baixa na carteira dele e pague o que é de direito. Sabe por quê? Que muita gente recebe muita ligação aqui, falando que o pessoal de empresas que falam e não dão baixo na carteira, sabe por quê? Porque tem que pagar o trabalhador. E nem o Ministério do Trabalho, nem um sindicato move a bunda da cadeira para defender esse pobre desse trabalhador, só a gente. Melissa Munhoz, você tem novidades sobre esse caso? É impressionante. Ninguém faz nada, todo mundo fica caladinho, é isso mesmo, Mel? É um absurdo, Isabelle. E o seu Pedro Paulo é só um exemplo desses milhares de funcionários do grupo da universidade que estão na mesma situação. Sem emprego, sem o fundo de FGTS depositado ao longo dos últimos 10 anos, sem poder sequer pedir demissão ou ser demitido, ele não consegue assinar a carteira. Ele liga para lá e pede alguém para poder receber. Não, mas ninguém recebe, ninguém faz nada, porque ninguém tá cobrando esse povo, né? Esse povo tá assim, ó, deixaram os alunos no meio da Rua da Amargura, todo mundo falando dos alunos e os funcionários. E quem tava trabalhando, e quem era segurança, quem era faxineiro, quem era professor da Gama Filho, hein? Ficou como? Ficou a ver navios. E o que eu não me conformo é que o MEC foi lá, falou que fez a parte dele, descredenciou. Descredenciou, seu MEC, o senhor faz parte do governo. E como diz o meu amigo César Filho, é isso mesmo, vocês trabalham pra gente, o governo trabalha para a população e é isso que a gente tem que cobrar. De alguma forma vocês têm que cutucar Ministério Público, de alguma forma o sindicato. Alguém tem que fazer uma mobilização, não só por parte dos alunos, mas também dos funcionários. Seu Pedro Paulo, estamos juntos, o senhor com toda a família, com essa dignidade, trabalhando. É para isso que a gente está aqui, para mostrar esse absurdo estampado na sua tela. E se tiver mais, a gente vai mostrar muito mais ainda. Agora, quer ver só? Falando nisso, escândalo em Araruama. O prefeito da cidade foi afastado, acusado de fraude na merenda escolar. A justiça também bloqueou todos os bens dele, tá? Quem mostra pra gente é a repórter Marcele Borqueta. Rodou. Promotores interditaram a prefeitura para investigar denúncias de fraude em licitações e corrupção. Foram recolhidos documentos e computadores. Miguel Giovanni estava há um ano na prefeitura. Ele negou a denúncia de fraude e disse que essa seria uma estratégia da oposição para desestabilizar o governo. Eu desconheço. Se tem, vai se verificar. Eu desconheço. Vou almoçar agora. Tô indo almoçar. Tá? Se quiser almoçar comigo. O promotor Sérgio Luiz Pereira anunciou o afastamento do prefeito e da secretária de Educação do município, Berta Antunes. Foi um inquérito instaurado ano passado, que apura fraude na merenda escolar aqui, através de empresas fantasmas, através de licitações secretas. E com o desenrolar do inquérito, ficou provado que os fatos eram muito graves
e por isso o Ministério Público pediu a busca e apreensão para aprofundar as investigações. Agora, quem vai assumir a prefeitura é o vice, Anderson Moura. Ele então não é mais prefeito de Araruama. Por ordem judicial, não. No final do anúncio, a população comemorou. Lembrando que foi em Araruama que teve aquela farra dos médicos, né? No setor público, onde o médico SBT denunciou com o repórter Fábio Diamante, entrava, batia cartão e ia embora. Foi exatamente aí onde acontecia essa farra. Agora, prefeito, almoços à parte, a gente agradece, mas não vamos almoçar não, porque não é esse o nosso trabalho, a gente trabalha. Almoços à parte, quando o Ministério Público entra com provas, segundo palavras do promotor, os indícios são fortes. Cabe agora o que acontece, Isabelle? Acontece o seguinte, o Ministério Público faz a denúncia junto à Justiça e o caso é julgado. Dependendo da sentença, o prefeito pode ou não voltar nunca mais à prefeitura. E alguém já sabe, já entrou com recurso, já deve ter entrado com recurso, né? Agora o que me espanta é que muitas vezes, falando em almoço, muitos casos terminam onde? Em pizza. Moradores de Macaé denunciam o péssimo atendimento do posto da Previdência Social da cidade, assim como acontece em alguns postos aqui da cidade do Rio de Janeiro, tá? A nossa equipe teve acesso às imagens de dentro do posto e encontrou ar-condicionado quebrado, filas enormes e, claro, poucos guichês funcionando. Veja. Isso é demais! Isso é um descaso com a humanidade, isso é um descaso com a humanidade. Dona Gildete Salles pede ajuda. Revoltada, ela reclama da situação do cunhado, Gilmar Alves de Oliveira, de 57 anos. Ele está afastado do trabalho há mais de um mês. O homem está debilitado desse jeito, grita de dor em casa, que ninguém está aguentando mais esse homem dentro de casa doente. Chega aqui um descaso desse. Isso é falta de respeito com a gente, isso é um desrespeito. Casos como o do seu Gilmar se repetem. Você vê que chegou ali aquela senhora reclamando, que ela chegou para fazer a perícia médica e chega na hora, marca para daqui a um mês. Isso é coisa absurda, não pode acontecer isso no país. E lá dentro, o descaso com quem precisa de uma aposentadoria continua. Guichês acionado quebrado. As imagens mostram pessoas se abanando. Apenas alguns ventiladores ligados e de 12 guichês, só 3 faziam um atendimento. Eu já levei para mais de 3 horas, 4 horas aqui dentro. Era de medir sair daqui às 4, 5 horas da tarde. Tem pessoas de idade, com muleta, tá sofrendo aqui dentro. Nós estamos precisando de providência. O que eu fico mais indignada com esse Brasil de meu Deus é o seguinte: os lugares onde a população deveria ser mais bem atendida, como é o caso de hospital e porta de INSS, é o que a gente viu aí. O que essa mulher falou, essa senhora retratou muito bem. Pura falta de respeito, descaso com a humanidade, tudo de pior que se pode ter. Quem já foi em posto de atendimento do INSS, onde as filas são gigantescas, principalmente locais onde está bem longe da fiscalização que já não existe, é essa situação que a gente viu e mostrou aí. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa regional da Previdência Social, mas até o fechamento, até a gente fazer o fechamento do SBT Rio, até agora, ainda a gente não teve nenhuma resposta sobre essas denúncias. Alô, governo federal, é assim que vocês querem tratar a população? Detalhe: a maioria dos usuários de posto de INSS é o quê? É de idoso, é de gente com a idade avançada ou pessoas que estão com debilidade física, doentes, que estão encostadas. Ficar em filas enormes dessa forma, no calor de 40 graus, sem ar-condicionado funcionando. E detalhe, guichês que funcionam aos poucos e muitas vezes nesses departamentos públicos parece que os funcionários estão fazendo, sabe o que? Um favor atendendo a gente. Parece que eles estão lá como voluntário, de graça. Muita gente fica de tititi no fundo dos balcões tomando seu cafezinho. É claro que tem gente que trabalha, mas o que eu já vi de coisa errada dentro de repartição pública, meu amigo, dava um livro, dava uma bíblia. Que vergonha! Após a tragédia na linha amarela, moradores que vivem em comunidades às margens da Via Expressa querem saber por onde vão passar. Eles têm que caminhar quase 1 quilômetro até encontrarem outra passarela. Quem conta pra gente é a Karine Cerqueira. Que eu vi a passarela vindo abaixo com a senhora já estava chegando aqui. A senhora que estava aqui caída. Eu vi ela caindo, eu entrei em desespero. Quando eu vi, eu nunca imaginei, uma coisa dessa acontecer, gente. A passarela vinha ao chão. As comunidades do Complexo União de Del Castilho amanheceram de luto com a tragédia e também com uma preocupação. O único acesso entre as comunidades não existe mais.
Vai ficar muito difícil para o nosso trajeto aqui da comunidade, porque tudo era essa passarela. Cerca de 59 mil moradores vão ter a rotina alterada com a queda da passarela que ligava a comunidade do Guarda, que fica em Del Castilho, com as comunidades do Rato Molhado e Águia de Ouro, que ficam do outro lado da via, em Inhaúma. Dona Elizabeth, de 60 anos, fazia a travessia várias vezes ao dia para ajudar a filha. Agora vai ser um problema. Eu não aguento, porque eu tenho as pernas ruins. Então eu não aguento vir toda hora. Como eu fazia que vinha pra cá, era só um pulinho de lá pra cá. Não posso mais. Esta passarela fica a cerca de 1 quilômetro da outra que caiu. Ela é uma das únicas alternativas para os pedestres atravessarem a linha amarela. Mas muitos moradores não se sentem seguros em passar por aqui. Tem até medo de ficar parada assim. A noite aqui é deserto, não tem iluminação. E para chegar a outra passarela, a caminhada leva cerca de 40 minutos a pé. Um desafio para crianças e idosos. A volta às aulas aqui virou um problema. Daqui a pouco vai voltar às aulas, a gente precisava da passarela para as crianças. Agora os meninos têm mototáxi, mas vai ficar difícil mesmo assim, porque quem tem muita criança... Olha, eu ia falar pra você, pode me chamar de medrosa, tá? Mas depois do que eu vi ontem, o cara que voou da linha amarela, hoje eu ia demorar um tempão pra passar nessas passarelas, né não, Zé? Não ia dar um medo ali? Eu ia passar, ó, na corrida, só olhando o caminhão. Pensou? Agora tem que ficar olhando, fiscalizando pra ver se tem caminhão que vai bater na passarela, pra ver se você não voa dentro do rio. É brincadeira, né? Só pra vocês terem uma ideia, não existe prazo ainda, não é isso? Mas, segundo o seu Antônio Eulálio, que é conselheiro do CREA, não há dificuldade nenhuma em restaurar essa passarela aí. É claro que os moradores vão sentir falta, tem comércio do outro lado, tem escola também nas proximidades, na volta às aulas. Por isso, ó, vamos tratar de correr, dona Lanza e prefeitura, que o povo precisa do serviço. Com essas imagens aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Não saia daí, tem muito mais, hein? Chiquititas. Carmen desconfia da reforma do orfanato. Preciso descobrir o que a Cintia está tramando. E leva um engenheiro para investigar. Realmente tem algumas infiltrações, mas isso não é motivo para destruir o lugar. Mas quem leva um susto é a Vivi. O tal dinheiro que a Carmen trouxe é o pai do Matias. Como ela vai escapar dessa mentira? Chiquititas. Hoje, 8h30 da noite, no SBT. Verão de ofertas quentes. Chega lá no Presunic. Rabada bovina 9,45. Salsicha hot dog 5,95. Antártica latão 2,69. Preço maluco de hoje. Alcatra bovina 14,98. Preço atendimento, qualidade, Presunic. Beba com moderação. A Telecena não para de fazer ganhadores pelo Brasil. Tem muita gente ganhando, comemorando e melhorando de vida. A senhora acabou de ganhar mais de 24 mil reais da Telecena. Cadê o cheque? Você ganhou mais de 30 mil reais. Compre logo a sua Telecena de Ano Novo. O último sorteio está chegando. Aproveite! É a catada final. Móveis na mega liquidação de janeiro. Ricardo Eletro. Cozinha em aço Itatiaia. Ou guarda-roupas 10 portas ou cama box casal Ortogon 399. Em 10 sem juros. Só terça e quarta. Ricardo Eletro. Hoje, ela se apaixonou pelo amigo do filho. Foi acontecendo aos poucos. Ele foi demonstrando carinho. E a revolta da família é clara. Casos de Família. Hoje, 11 da noite, no SBT. Tamo de volta, tamo junto lá, Zé. Dá um oizinho lá se tá aparecendo. Tá devendo pensão, é? Não quer aparecer, tá só de costa, né? Vou virar, fazer uma foto, jogar procura-se aí na tela pra vocês. Ó, um recadinho rapidinho aqui pra vocês. É importante esse recado. O seu pré-pago é daquele que às vezes fala, às vezes acessa a internet, às vezes manda a famosa mensagem SMS. Pois é, então tá na hora de você conhecer o Vivo Tudo, o pré-pago da Vivo, que como o nome diz, já vem com tudo. Ligação, internet e SMS com o Vivo Tudo. Você pode ligar muito, usar a internet todo dia, a qualquer hora, de onde estiver, e mandar SMS à vontade para qualquer Vivo do Brasil, tá bom pra você? Tudo isso por apenas R$ 6,90 por semana. Pode fazer as contas aí, tá? Já fiz. Dá menos de R$1 por dia. Vivo Tudo é o seu pré-pago com tudo e pagando quase nada. Agora que você já tá sabendo dessa grande novidade, não perca tempo. Ligue *9003 e peça já o seu, tá? Com o Vivo Tudo, você
Pode tudo. Segura o Zé aí. Zé, olha pra trás, vamos olhar. Vamos dar tchau. Não fica me virando aqui, olha lá. Olha lá. Tu tá devendo pensão. Tu tá devendo pensão, tá não? Então tá, pode sair de fininho, pode tirar. Tipo a Magá, minha Paquita. Meu Paquita agora, né? Bom, gente, vamos agora falar do que está repercutindo diante de toda essa tragédia. Hoje é a contabilização da dor, né? Tristeza, dor, revolta no velório das vítimas do acidente ali da linha amarela. 3 delas vão ser enterradas agora à tarde no cemitério de Inhaúma. Quem está acompanhando essa tristeza toda é Daniel Penafirma. Rodrigo. No velório, entre os amigos e familiares das vítimas, tristeza desse tamanho, misto de dor e revolta diante de tudo o que aconteceu. Toda vez que passar por ali, está lembrando, não tá? Eu acho que esse motorista tem que ser punido. E entre o choro e a dor da perda, críticas à prefeitura. O serviço social da prefeitura nem sequer mandou vir um psicólogo para apoiar, entendeu? A família saber que tem que ter um tratamento, né? Adriano Pontes de Oliveira trabalhava como escriturário e estava para ser promovido no trabalho. Sonho de uma pessoa estudiosa e trabalhadora que foi interrompido de maneira trágica. Ele não saía de casa, serviço para casa no serviço. Muito bem, né? Hein? Era. Gente de boa família. O pai dele sempre trabalhou, é pedreiro, educou o filho, pagou faculdade, né? O filho chegar onde estava, né? Ia receber agora uma promoção. Só Deus sabe, né? O destino, o porquê chegou a esse ponto, né? Alexandre Gonçalves de Almeida tinha 51 anos e trabalhava como taxista há mais de 20. Ele passava pela linha amarela todos os dias. Ontem, a passarela caiu sobre o carro do motorista, que morreu na hora. Alexandre, que estava cheio de planos para o futuro, deixa a esposa e um filho de 17 anos. Para a família, o que aconteceu está longe de ser uma fatalidade. Negligência, com certeza. Foi uma irresponsabilidade. Por que ele entra naquele horário proibido dentro da linha amarela? E com aquela caçamba levantada, não existe. Para o ex-marido de Dona Célia Maria Monteiro Ferreira, que também morreu no acidente, só resta a alternativa de se conformar com tudo o que aconteceu, apesar de a família estar abalada. Tem que se segurar, né? Aconteceu, né? Os enterros dos corpos de 3 das 4 vítimas do acidente acontecem a partir da 1h aqui mesmo, no cemitério de Inhaúma. Durante o velório, que aconteceu por toda a manhã, a tristeza pela perda se misturava a histórias de moradores da comunidade que fica ao lado da passarela que desabou e que por pouco escaparam da morte. É o caso de Dona Maria de Fátima. Hoje ela fez questão de velar os corpos dos amigos que morreram, mas ontem ficou aliviada porque nasceu de novo. Ela ia passar pela passarela na hora do acidente, mas teve que voltar em casa para deixar uma chave. Foi neste momento que a estrutura veio ao chão. E eu também poderia estar aí junto com ele também. Então Deus me deu o livramento de eu não passar naquela hora. Senão hoje também alguém podia estar fazendo o meu velório também. Olha, complicado, né? Eu imagino, eu passei 15 minutos antes ali, na linha amarela, naquele mesmo local. A gente fica para pensar, né, no outro, né? Por que o outro? Por que a pessoa estava lá? Ou quem é da família? Esse caso desse menino, o Adriano, a mãe, o filho único que eu contei aqui, um jovem bonito com tudo pela frente, voar de uma passarela, cair no rio e morrer. Tava com emprego para ser promovido, o taxista com filho de 17 anos. Todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua família. Por isso eu digo pro ex-marido da Dona Célia, sim, a gente tem que orar. E como? Muito. Pelos que foram e por a gente que tá aqui, sofrendo riscos e riscos em qualquer cidade. Mas a gente não pode se conformar não, tá, meu senhor? Se conformar jamais. Porque enquanto a gente tiver o dedo na cara para dar, enquanto a gente tiver a indignação dentro da gente, a força da voz, a gente pode evitar que outras famílias passem pelo que todo mundo está passando. Por isso eu quero a sua opinião. Hoje eu joguei na tela para você comentar no meu Facebook o flagrante que eu mesma fiz questão hoje de filmar na linha amarela, os caminhões passando livremente um dia após a tragédia, menos de 24 horas após. Marcos Pinheiro Pereira, isso é Brasil. Muita lei e pouca fiscalização. Alexandre Rodrigues, isso é na linha amarela, na ponte, todos os locais proibidos, eles passam à vontade, é verdade. André Almeida, isso infelizmente é Brasil. Primeiro acontecem as tragédias para depois pensar na fiscalização. No caso de hoje, nem com a tragédia. Lucas Souza Fernandes, dedo na cara deles. E a Brenda Vitória, ninguém conseguiu dormir. O tiroteio intenso ainda sem luz. Ou a Brenda denunciando, hein? Ou é Rocinha ou é Alemão. Onde que é, Brenda?
Independentemente onde, deve ser no Alemão, porque foi tiroteio, pessoal aí desesperado. Muito obrigada pela opinião de vocês. Quem sabe eu não pisco daqui a pouco mais informação. Fazer o seguinte, deixa eu beber uma aguinha, vai e volta daqui a pouquinho, sai daí não. Hoje, às 8h30 da noite, Carmen desconfia da reforma do orfanato e leva um engenheiro para investigar. O tal dinheiro que a Carmen trouxe é o pai do Matias. Chiquititas. E em seguida, Paola aparece de surpresa no café. Não viu o meu Dieguinho? E Roberta tem prazer em ajudar. Ah, olha, não é ele? Diego! Rebelde. Hoje, no SBT. É a catada final. Móveis na mega liquidação de janeiro. Ricardo Eletro. Cozinha em aço Itatiaia. Ou guarda-roupas 10 portas ou cama box casal Ortobon 399. Em 10 sem juros. Só terça e quarta. Ricardo Eletro. A telecena de Ano Novo é um sucesso tão grande que já está se esgotando. Pois o último sorteio é neste domingo e você vai concorrer a mais de 1.800.000 reais em prêmios. E com a dupla sorte, suas chances dobraram. Você pode ganhar 500 mil reais com mais pontos se marcar no quadro 1 ou marcar no quadro 2 e 350 mil se marcar menos pontos em qualquer um dos dois quadros. Quem acertar toda a telecena completa vai levar 400 mil reais pra mudar de vida. Não vai ficar de fora desta. Corra pra comprar a sua, pois o último sorteio é neste domingo. Aproveite! Fala, Chico, capricha que é carnaval. Opa! Vou te transformar no sonho da mulherada. Falando em sonhos, você já viu os prêmios do Super X-Cap? Não. Por apenas R$20 por mês, você concorre a casa, carro, moto, vale viagem, além de 20 mil reais toda semana. Sim! X-Cap, tem mais 1 milhão todo mês. Dá ou não dá pra sair bem na foto? Ô, tá indo aonde? Eu vou ali na lotérica comprar meu Super X-Cap e fui. Ó, mas quem vai ganhar sou eu, hein? Que isso? Super X-Cap é da Caixa. Logo cedo tem o SBT Rio Manhã a serviço do Carioca. As principais informações do dia e tudo o que será notícia você encontra aqui, de segunda a sexta, às 7 horas. SBT Rio Manhã, comigo, Liane Borges. Eu te espero. Eu voltei aqui e hoje é aniversário de duas meninas. Entra aqui, ó, vou explicar. Ela desfila, elas são top. Ó, uma baixinha e uma altinha. Ai, que medo de ficar perto dessa daqui. Essa é a Carol, nossa estagiária, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Carolzinha. Quantos anos? Ai, quase a minha idade. E a Marina fazendo 11 aninhos, pediu de aniversário pra mamãe, surpresa. Sabe qual foi o presente dela? Assistir aqui ao vivo ao SBT Rio. Parabéns, lindona. 11 aninhos, 22 e aqui 25. Só que não. A Carol, 21. 21, Carol, eu entendi 22. Ai, meu Deus, quando ela nasceu eu já dava beijo na boca. Ai, meu pai do céu. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês aí de casa, pra quem fizer aniversário hoje, ó, faz igual a Marina, traz aqui a Andréia, trouxe a filhona presente de aniversário. Eu espero vocês com o SBT aqui, o SBT Rio, a TV mais feliz do Brasil. Vou ficando por aqui, amanhã tamo junto, tchau!